Gente, eu vou contar a história do Denis. O Denis perdeu 38 quilos em menos de um ano com o tratamento que a gente propôs. Olá, minha gente! Hoje estou com um convidado especial para trazer para vocês, novamente, muito conhecimento e história boa de contar. O Denis, se apresente, Denis. Não, peraí. Agora eu Tá, tô então travado. deixa eu falar. Vai. Vai. O Denis é meu amigo de infância, nascemos juntos, na mesma cidade, juntos mesmo, tá, gente? No mesmo dia, no mesmo hospital, pense. Só que a gente só ficou sabendo disso muito depois. E o Denis se tornou meu paciente querido e meu case de sucesso. Olha, foi um trabalho incrível que eu fiz com você, viu, meu amigo? Mas melhor ainda foi a sua dedicação. Excelente. Se apresente, diga de onde você é, o que você faz. Eu me chamo Denis Soares, eu sou da cidade de Parambu. Atualmente eu trabalho como enfermeiro na cidade e estou muito feliz com todo o resultado que obtive através dos conhecimentos da doutora Fernanda. Olha, Denis, não precisa me chamar de doutora, não. Sou sua Mas amiga. você Me continua, chame só de Fernanda. mas continua doutora. E aí? Então, Denis, deixa eu falar aqui para o pessoal como é que tudo isso começou. Nós somos da mesma cidade, Parambu, Ceará. E sempre estamos juntos nas férias, nas festas, nos aniversários. Ou ele vai para Manaus, ou eu vou para Parambu. Sempre a gente está junto, nós temos um grupo de amigos muito legal. E aí agora, em abril do ano passado, nós estávamos no aniversário de uma amiga nossa, a tia Derlânia, maravilhosa. Tia Derlânia. E aí, o Denis é o dançarino da rodada. Então, onde ele vai, ele dança com todas as meninas, ele é animado, ele que agita. E aí, a gente lá na festa, Denis, vamos dançar. Em um minuto, Denis, cansado. E aí, eu disse, não, tá normal não. Eu disse, Denis, se você continuar desse jeito, a próxima vez que eu vier aqui vai ser pro seu velório. Disse, Verdade. várias vezes eu falei isso. E daí Várias dizia assim, vezes. se você morrer, eu te mato. Sim, virou um bordão. Né? E aí, a tia Derlânia percebeu isso também, e a gente falou assim, vamos ajudar o Denis. Fernanda, vamos montar um tratamento pro Denis, você emagreceu tanta gente já, vamos ver se ele topa, porque todos nós sabemos que é um desafio. Então, a gente estava lá nessa festa, e aí a gente decidiu assim, vamos tratar. Aí eu, Denis, você topa? Aí o Denis, topa. Aí eu disse, vamos pensar aqui o que dá para fazer para você. Denis, hipertenso, com obesidade grau 3, ansioso, bebendo quase todo dia, fazendo plantão noturno direto, que prejudica muito a saúde também, só comia coisa industrializada, tabagista, sedentário. Juntou tudo isso, eu disse assim, é a bombinha relógio esse menino. Não posso perder meu amigo. Aí eu falei, Denis, ó, é o seguinte, esse remédio você não pode usar, esse não pode, esse daqui pode. Foi na época que já tinha Monjaro aqui no Brasil, que as pessoas traziam de fora, e eu disse assim, vamos tentar esse remédio, porque é o melhor que tem no mercado. Atualmente, não tem nada melhor que ele. Aí o Denis, tudo bem, eu faço o que você mandar. Eu faço o que você mandar, eu estou decidido. Aí eu, tá bom. Regra número 1, 2 meses sem beber. Regra número 2, 0 açúcar e 0 comida industrializada. Regra número 3, você vai ter que ir para academia, você vai ter que se movimentar. E outra coisa que não é uma regra, mas é um pedido. Eu quero que você... Como foi, Denis? Eu falei, o mínimo de plantão noturno que você puder. Eu quero que você faça o mínimo de plantão noturno que você puder. E aí começaram as coisas a se ajustar. Aí a medicação chegou lá em Parambu, eu fui embora, a gente traçou todas as metas, a medicação chegou lá em Parambu. E aí ele aplicou a primeira dose. Aí como é que foi, Denis? Bem, a primeira dose foi no mês de abril, né? Ah. Então foi um momento assim mágico,
Desde a primeira dose, que eu já comecei a perder peso, assim, gradativamente. Todos os dias eu perdi 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo. Mas o que eu acho interessante de falar é como uma coisa puxou os outros hábitos. Porque, por exemplo, Sim. primeiro ele tomou a medicação e ficou com um pouco de mal-estar. Isso já fez com que ele parasse de andar na rua, né, porque ele é rueiro, gente. Ele não pode, alguém fala assim, Denis, vem, ele vai. Denis, vem, ele vai. Bora. E aí ele parou, já ficou mais em casa. E, Fernando, estou conseguindo comer. Eu disse, calma, amigo, amanhã vai conseguir, depois vai melhorando. Só fica atento na hidratação e na ingesta de proteína, que tem que bater uma dose legal, tem que bater uma meta de proteína diária, né? E aí eu disse assim, você tente comer carne, tente comer ovo, tente tomar um whey. Ele não sabe nem o que era whey, gente, porque uma pessoa assim, 33 anos, nunca tinha feito dieta na vida. Exatamente. E aí tá. Então, ele estava pesando quantos quilos? 112. 112 quilos. E hoje 74. foi de 112 para 74. E aí tá. Aí a gente começou. Denis, está na hora de se matricular na academia. Aí ele foi lá na academia. Denis, você nunca treinou, é bom você treinar com um profissional, né? Com um educador físico, um personal. Aí tu conseguiu um personal. Até hoje é o mesmo? Até hoje. Olha aí, deu match, porque é muito importante isso. O aluno com o professor, o aluno com o paciente com o médico, o nutricionista, com o psicólogo. E aí, logo em seguida, ele estava comendo uma dieta muito repetitiva, que era assim, o que eu orientava ele resolveu procurar uma nutricionista. E aí, procurou uma nutricionista, ela fez um cardápio de acordo com a necessidade dele, com os gostos dele. E aí, ele foi cumprindo e cada vez, gente, assim, eu vou dizer uma coisa, ele tinha muita coisa para mudar. Então, sedentarismo, resolveu. Sono, melhorou. Alimentos industrializados, parou. Álcool, parou. E aí, juntando tudo isso, mais o efeito da medicação, era todo dia 1 quilo na balança, né, amigo? Mas era a retenção que estava saindo do seu corpo, amigo. Todos os dias, era incrível. Era muito líquido retido aí, viu? Porque, por causa do estilo de vida que você tinha antes. Conta como é que foi quando você... o que aconteceu depois da primeira dose? Bem, quando eu iniciei a primeira dose, né, ali meados do mês de abril, foi um momento muito mágico, assim, tipo, incrível. Comecei a perder peso gradativamente dia após dia. Porém, aconteceu algo melhor do que perder o peso, a perca de peso, que foi a minha mudança dos meus hábitos totalmente, que foram eles na questão da alimentação. Eu passei a dormir melhor, me matriculei na academia, inclusive incentivado por você mais uma vez. Você me ligou e disse, agora está na hora da gente iniciar a academia, né, Denis? Iniciar a musculação para não perder massa muscular. Isso, musculação, porque músculo é saúde, músculo é vida. Músculo vale ouro. Lembrando também do seu ditado principal, que a gente conversava sempre. Denis, coma o que Deus fez. Sempre que for comer, escolha o que Deus fez. Tipo, se tem um enlatado e tem uma fruta, coma a fruta. Se você vai, coma a fruta ao invés do suco, porque no suco você vai destruir as fibras e na fruta você vai comer a fibra. Enfim, foram muitas conversas todos os dias, ela muito presente em minha vida. Sempre me ligando. Eram mensagens diárias, né? Fernando, eu posso comer isso? Pode. Isso é tantos... Isso é natural. Isso é natural. Então era muito ligado, interligado todo o tempo. E... Contudo, depois da primeira dose que eu fui perdendo vários quilos, a gente foi vendo o resultado muito positivo, né, Fernanda? Foi incrível o resultado dele. Chegavam momentos que eu nem acreditava que estava tendo aquela mudança tão radical em minha vida. E me conta como é que era a reação das pessoas na rua. Nossa, para mim foi o mais gratificante foi a reação das pessoas. Gente, o Denis é conhecido na cidade toda, ele é enfermeiro de todo mundo, ele resolve a vida de todo mundo. Então, assim, na cidade era o comentário, o Denis era o comentário. Olha, eu vou falar pelas duas partes. Chegou a ser engraçado de início, mas também foi assim, bem rápido as pessoas. Você está ficando magro? O que foi que aconteceu? Aí os mais idosos diziam, meu filho, você está doente? No interior, né, gente? Pergunta logo se tá com câncer. Tá com câncer. Outro olha para mim. Se tá doente. E chegaram a me julgar, falaram, você tá com HIV? Você tá com AIDS?
E eu, meu Deus do céu, o que está passando na cabeça das pessoas? Não existe mais dieta, não existe mais mudança de vida, tem que emagrecer através de um problema, de uma patologia, uma A doença doença. é... Só que por ser no interior, as pessoas A gente têm. entende, né, É, também. eles julgam muito rápido, mas Mas é todo. interessante isso aí, essa do HIV. Eu fiquei chocada quando ele me contou. Não, se você ficou, imagina. Me conta como é que mudou, assim, como é que você era no refeitório do hospital e como é que é hoje em dia. Ai, amiga, isso aí é um detalhe ímpar. Por quê? Eu chegava no refeitório do hospital, ou independente de estar no hospital ou em outro local, principalmente no meu trabalho. Eu comia, assim, tipo, 5 pães imediatamente. Aí, hoje em dia, a nutricionista lá do hospital, ela diz assim pra mim, meu Deus, a melhor coisa da sua vida é você ter mudado os seus hábitos, você ter emagrecido, você comia os pães e todos os presuntos que tinha aqui dentro do refeitório. Gente, ele acabava com a comida de todo lugar que ele... Uma ansiedade sem medidas, Uma porque ansiedade sem fim, né, sem amigo? fim. Tu achas que tinha um fator emocional aí que você se alimentava das suas emoções? Digamos que 30% só. Tipo assim, você descontava muita coisa na comida. É, Tô feliz, vou comer. Tô triste, vou comer. Como que compulsoriamente. era teu café da manhã? Muitas das vezes era pastel com refrigerante normal lá. E hoje? Ah, hoje é cuscuz com O frango, ovo? um ovo e café. É. Aí tá. Então, assim, o protocolo do Denis foi o seguinte: usar um remédio para inibir o apetite, deixar ele mais saciado durante o dia. Incluir o treino para controlar a ansiedade. Diminuir plantão noturno, para ele dormir melhor e no outro dia não ter tantos episódios de compulsão. Se hidratar mais, então bater uma meta ali de 3 litros de água por dia. E aí ele foi fazendo tudo isso. Então, diferente do que diz na bula da medicação, que tem que usar uma dose a cada semana, a gente não tinha como fazer isso. Né? Nós estávamos limitados. Então, eu falei assim, amigo, vamos fazer uma dose por mês, que eram 2 doses que a gente conseguiu. A gente conseguiu 2 doses, era o que a gente tinha. E com 30 dias ele fez a segunda dose. Aí, na primeira dose, ele perdeu 8 quilos. 8 Na quilos. segunda dose, ele perdeu mais 10? 9. Não, 9? 9 quilos. E aí, isso, só dele ter perdido esses 8 quilos já foi o suficiente para ele aderir à academia, que é o mais difícil. Imagina, você tá malhando com 112 e você começa a malhar com 102. É muito mais tranquilo para treinar. E aí, vai queimando gordura ali no treino. Aí você começou a fazer caminhada também. Muito Gente, cardio. imagina uma pessoa que nunca tinha feito nenhum exercício físico na vida. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, agora falando como médico, assim. Hoje em dia, o sedentarismo, todas as pesquisas, hoje em dia, todas as pesquisas já mostram que o sedentarismo é tão maléfico para o corpo, é tão prejudicial para o sistema cardiovascular como o fumo, como o tabaco. Então, não pense que assim, eu não fumo, não vai acontecer nada comigo. Não, se você é sedentário, você está gerando risco cardiovascular igual de uma pessoa que está fumando. E ele, além de ele ser sedentário, ele era fumante Eram os dois ao mesmo e tempo. ainda bebia demais. Então, assim, isso tudo a gente foi tirando. Por isso que muitas vezes eu digo para vocês, antes da gente colocar um remédio, antes da gente colocar um suplemento, antes da gente colocar coisas novas, existem muitas coisas que têm que ser tiradas. Sim. Então, é assim, primeiro a gente limpa a casa para depois colocar os móveis novos, tá? Então, por favor, isso é muito importante. Tem gente que só quer assim, ó, eu quero remédio, pá, eu quero tal suplemento, tá, eu quero tal hormônio. Enquanto que se ela só tirasse o que está errado, o problema dela já ia ser resolvido sem precisar acrescentar nada. Aí tá, agora me conta, as roupas, como foi a mudança das roupas? Foi de quanto para quanto? De GG para, como foi? Questão de calça e bermuda foi de 48 para 40 e camisa agora eu uso média. E antes era como? GG. Eu lembro que a gente estava no aniversário, o menino tava já para explodir aqui os botões do tênis. Quase sempre, todas as camisas ficavam bem. Era. A questão do acúmulo de gordura no tênis era muito na região abdominal. Membros Bastante.
continuaram basicamente a mesma coisa, né? É só minhas vezes agora que aparecem. Eita, olha as Que antes veias não dele tinha. aparecendo. E aí agora ele tá parecendo um rapazinho, ó. A gente é da mesma idade. Até dizem assim, Denis, você rejuvenesceu tantos Quantos anos, anos? né? É isso mesmo. Porque ficou mais E, novo. e a tua autoestima, amigo, melhorou? Só 101%, dá? Sério, dá certo? 101%, gente? É. E as paqueras aumentaram muito? Como é que é? Aumentou a procura aí? Me conta. Digamos que melhorou assim 90%. Meu Deus! Quem ia querer o gordinho, o gordão, vezes agora querem que a gente um corpinho mais em forma, Mas né? essa parte aí vamos cortar, que é gordofobia. Ah, é verdade, não pode não. Oh, meu Deus, o Brasil é foda esse país. Tudo é preconceito, tudo é crime, ninguém pode se expressar. É, e aí tá. Aí eu quero que. Tem uma coisa muito importante que aconteceu aqui, que é assim: o Denis é cheio de amigos. Eu sou mais uma amiga dele. Sou médica, tá? O que que eu quero trazer aqui? É muito importante quem está do seu lado, né? Porque assim, eu poderia muito bem, ele não tem como me pagar, ele não tem como fazer esse tratamento, não dá certo, eu vou deixar pra lá. Gente, mas é meu amigo e eu não ia perder meu amigo por nada. E ele disse uma coisa muito interessante para mim. Ele disse, Fernanda, as pessoas estão vindo atrás de mim, como foi? Porque o povo ligava assim, Denis, vamos não sei para onde? Dizer não. Denis, vamos não sei para onde? Dizer não. Aí o pessoal falou, nossa, você está intrigado comigo? Mas se a pessoa só chama ele para beber, para comer, para falar mal dos outros, ele vai estar nesse tipo de ambiente? Não vai. Agora chama ele para fazer uma caminhada, chama ele para ir para academia, chama ele para fazer uma salada. Vai, Exatamente, foi né? dessa forma que Como foi? funcionou. Uma pessoa lhe ligou perguntando se você estava intrigado. Conta. É, você não vai mais sair com a gente? O que está acontecendo? Está intrigado da gente? É. Por que você não quer mais sair? Você não vai beber hoje com a gente? Não vai tomar um? E eu dizia, não, não vou tomar nenhuma. Não vou sair com vocês hoje porque eu decidi que estou precisando dar um tempo. Que está fazendo boas escolhas, né? Sim. Então, boas escolhas inclui se afastar de certas pessoas. Não é que a intenção delas é te levar para um caminho ruim, sim, é que o hábito dela é aquele, infelizmente, aquele hábito e aquele momento vai te prejudicar. Então, em primeiro lugar, a gente escolhe a saúde. O que é mais importante nesse mundo que é a nossa saúde? Se a nossa saúde, a gente não é nada, se o nosso corpo Verdade. estando bem, a gente não consegue trabalhar bem, a gente se relaciona bem, a gente nada, não se diverte. Então, assim, o Denis saiu ali do fundo do poço e hoje em dia ele está por cima da carne seca, como fala lá no Ceará. O interessante aqui é que mesmo depois da medicação, o Denis manteve o processo. Então, assim, com a medicação ele perdeu quantos quilos? 8 mais? 9. 17 quilos. E aí, com a medicação, ele perdeu 17 quilos. Isso ajudou ele a manter o processo. E toda semana, toda sexta-feira, o Denis se pesava, me mandava. Fernanda, diminuí tanto de cintura, foi 22 centímetros de circunferência abdominal que ele perdeu. Então, imagina, tanto de gordura visceral que tinha aqui, o fígado dele, uma esteatose imensa, risco de fazer uma cirrose, sabe? Então, tudo isso a gente corrigiu. E coisa maravilhosa que a gente não pode esquecer de falar, do teu remédio da pressão. Ah, sim. Fala qual que você usava e agora não precisa mais. Eu era dependente de antipertensivo, né? Eu tomava 2 atenolol de 50 e 2 losartan de 50 mg, ou seja, 4 comprimidos diários. E tinha momentos que o pico de pressão, os picos, não estava mais controlando. Misturava a hipertensão em si com a ansiedade. Com álcool, com... E hoje em dia? Zero hipertenso. Graças a Deus. Quando você vai medir, dá quanto? 12 por 8? Já chegou a dar 11 por 7. Nunca tinha visto minha pressão 11 por 7. Isso que eu sou apaixonada. Quando a gente diminui o peso, a pressão vai ficando bem mais baixa. Não, quando a gente diminui o peso, a tendência é que tenha uma queda na pressão arterial. Dele foi bem significativa. Muitas pessoas não é tão assim, mas muitas pessoas conseguem deixar o antihipertensivo depois de emagrecerem. E já estava pré-diabético também, né? Sim. E aí ficou legal. Tua ultrassom do fígado, tua ultrassom de abdômen, como é que tá o fígado? Não tenho mais esteatose, limpou. Não tem mais gordura, pronto. Vamos ver aqui outra coisa que tem para falar. O que ele está fazendo hoje? Como é que é? Tá. Então, hoje, sem a medicação, me conta como é que tá, assim,
quando você vê uma comida, sua relação com comida, quando você vê, você ainda aprendeu tudo que foi ensinado, Tudo ficou direitinho, gravadinho, não precisa tudo. mais. Inclusive, eu gostava muito de lasanha aqui, sabe? Aí hoje em dia minha irmã faz lá um prato assim bem delicioso, uma lasanha ou um escondidinho, aí Não. ficou insignificativo para mim. Tá lá em cima da mesa, ok. Vou para onde? Procurar minha salada. Inclusive, ela faz tudo direitinho a minha dieta, todos os dias da semana. Aí eu vou, chego lá, já tá tudo prontinho, como, fico satisfeito, não preciso de carboidrato. Olha aí. Não, não é que não precisa de carboidrato. Não, eu entendi. Come o carboidrato que tem que ser comido, né? Isso. Não é não é um açúcar refinado, aquela coisa. É um carboidrato rico. Eu digo muito pra ele, eu falo assim, a gente tem que ser interesseiro. Como assim, Fernanda, interesseiro? Ah, esse chá aqui você gosta? Não gosto, mas ele vai me fazer ficar mais jovem? Ele vai me fazer perder a retenção de líquido? Então eu tomo. É assim, interesseiro nesse sentido, pro bem. Exatamente. Ei, Denis, e agora, assim, quais são os próximos passos? Como é que tá o treino? Tá focando na musculação, é? Quer crescer agora, ficar grandão? Ficar maromba, que nem diz o ditado, mas claro que não, gente. O meu objetivo agora é realmente cada dia mais me dedicar mais à academia, aos treinos, ao meu cardio todos os dias. E claro, numa boa alimentação equilibrada para mim ter um estilo de vida aí por muitos anos. Para você ser um idoso independente. Um idoso musculoso. Eu digo muito isso para meus pacientes, assim, ó, quem não treina, né? Eu digo assim, olha, quando você vai treinar, a curto prazo ali, no mesmo dia que você treina, você sai mais relaxado. A médio prazo, 2, 3, 4 meses, você vai ficando mais bonito. E a longo prazo, você vai ser um idoso independente. Então, esse sempre vai ter um estímulo se pensar dessa forma. Sim. Né? Eu acho assim que é muito importante a gente frisar isso. O que mais que tem para a gente falar aí para o pessoal? Qual é a dica que você dá para quem está na mesma situação que você estava antes? Sedentário, com obesidade, com dificuldade de começar o tratamento. Dê uma dica para as pessoas aí. Olha, eu acho que a primeira dica é você voltar a se amar. Sabe, se você ama teu corpo, teu templo, você tem que cuidar dele. O corpo é templo do Espírito Santo, isso. Para quem é religioso, quem acredita na Bíblia, é simplesmente isso. Então, o primeiro passo é se amar. E o segundo passo é tomar a primeira decisão. Abandonar os maus hábitos e começar um novo estilo de vida. Começar aí, não posso fazer dieta, não consigo fazer. Tá, tenta pelo menos diminuir a quantidade de açúcar, de sal que você ingere. Vamos começar um passo de cada vez. Né? Um bom hábito puxa outro. Puxa outro, né? Traça uma meta, tenha foco. Só assim você vai prolongar seus dias e vai ser uma pessoa bem feliz. Mas, Denis, fala aí, sem ajuda profissional, tu acha que tu ia conseguir? Fundamental. Nossa, foi fundamental porque através de um profissional a gente vai tendo a orientação e o incentivo de continuar naquela nova escolha. E eu acho que mais que orientação e incentivo vai tendo armas para poder lutar contra a doença. Porque você já entende que você tem uma doença? Claro, a obesidade é uma doença. Tem CID, né? Obesidade tem CID, é uma doença. E você já entende que não tem cura, só tem controle? Só controle. Isso eu estou falando hoje em fevereiro de 2025. Pode ser que amanhã surja a cura da obesidade, tá? Mas hoje a gente sabe que é uma doença crônica, igual hipertensão, igual diabetes, que se a gente parar o tratamento, a doença volta. Então, assim, hoje em dia o tratamento dele está sendo treino, hidratação, alimentação saudável, tá? Mas não quer dizer que semana que vem, ou mês que vem, ou daqui a um tempo, ele não vai precisar voltar para alguma medicação, porque oscila muito. O tratamento, gente, da obesidade é assim, ó. Tem gente que fala assim, eu tô aqui, eu quero chegar nesse peso aqui. Pá! Não é. É assim, ó. Vai, ganha um pezinho, volta. Tu lembra que eu fico te perguntando por telefone? Eu fico, Fernanda, eu aumentei 1 quilo. O que é isso? Eu disse, calma, Denis, calma. Tudo faz parte do processo. O emagrecimento, a perca de peso é isso. Uma hora você tá assim, outra hora você tá, como é que te explica? Descendo, o gráfico. Vai descendo, mas vai assim, devagar. Vai, sobe, volta, vai. Nossa, Sim, muito. Isso é muito importante. Ele ser sincero comigo, porque se ele inventar história pra mim, porque eu não tô lá. Ela me conhece. Eu não tô lá, eu não tô vendo. Se ele inventar que tá tudo bem, se ele inventar que tá comendo bem, se ele inventar que não tá bebendo,
Depois eu vou saber, eu vou ver o resultado. Quem vai sofrer no final das contas é ele. E aí, eu acho que já foi tudo, né? Mais alguma dúvida? Você já falou o teu... Vai, 1 minuto, pá. Qual é a mensagem que você dá para quem deseja emagrecer e tem dificuldade? Ele não tá muito afastado de mim, não. Vai. Qual a mensagem que eu dei? Denis, dá uma mensagem pro meu... Denis, manda um recado para quem está querendo emagrecer e tem dificuldade. Primeiro passo, eu já falei. Quem quer emagrecer tem que... Não, mas eu Primeira coisa que tu fala é procurar ajuda profissional, amigo. Ah, é verdade, eu esqueço. Vai, Denis, dá um recado aqui para quem quer emagrecer, tá com dificuldade, quem tá naquele estado que tava como você. Vai, dá um recado pro pessoal, que todo mundo quer saber o segredo aí. Meu conselho é, quem quer emagrecer, procure a ajuda de um profissional. Procure alguém que tenha conhecimento além dos seus. Porque somente ele vai te ajudar e te orientar da melhor forma. Não existe isso, eu tentar mudar sozinho. Não existe esse pontapé na vida que vai te garantir que tu vai emagrecer sozinho. E se você tem essa mania de, eu vou para uma dieta do Google, eu vou me consultar com o Google. Não vai ser sustentável já já. E, sim, e também tem a questão que você pode estar... como é que é? Efeito rebote. Não, aí tu fala assim, essas dietas de internet não são sustentáveis. A pessoa perde peso aqui, na outra semana volta, porque não consegue cumprir por muito tempo. E sem contar na questão nutricional, pode perder muito... É. O importante no processo do Denis, gente, é que ele não perdeu massa muscular, não, tá? Não perdeu, inclusive está ganhando, ele tá forte. E nem tive efeito sanfona, nem fiquei flácido. Nossa, foi muito positivo, graças a Deus. Porque foi uma nutrição bem calculada, o Sim, treino bem montado. E é isso, gente. Então, assim, o que eu tenho de mensagem aqui é assim, eu sou nutróloga, mas antes disso a gente é amigo. E mesmo que eu não fosse nutróloga, eu ia dar um jeito de ajudar ele, porque ele é meu amigo e eu quero bem dele. Gratidão sempre. É isso, vem, amigo, dar um abraço.